Bem, pessoal, então vamos dar continuidade hoje, né? A nossa unidade 5, tema 1, certo? Essa é a parte 2. Vamos dar continuidade à congruência e demonstrações geométricas, certo? Os ângulos da base, ó, aliás, a gente viu na aula anterior as relações de congruência, né? L, ângulo, L, ângulo, certo? Devido a essas características, foram desenvolvidos alguns teoremas. Por exemplo, o primeiro teorema afirma que os ângulos da base de um triângulo isósceles têm medidas iguais. Ou seja, se eu tiver um triângulo isósceles, que é o triângulo isósceles que possui dois lados iguais. Vamos supor que seja esse e esse. Então, se eu dividi-lo aqui, ó, saindo aqui do vértice, eu posso afirmar com certeza que esse lado, ó, AC é igual ao outro lado AC. Isso só vale para quem? Para os triângulos isósceles. O que são os triângulos isósceles? Que possuem dois lados iguais. Esse é o primeiro teorema, certo? E o segundo teorema, ele diz o seguinte, ó, as duas diagonais de um triângulo retângulo têm medidas iguais, certo? Ou seja, quando ela fala em triângulo retângulo, pessoal, ela está falando disso aqui, ó, as diagonais de um triângulo retângulo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se eu fizer uma diagonal, ó, saindo de um ponto e indo para o outro, ó, aqui uma diagonal, vou fazer aqui a diagonal 1, vou fazer a outra diagonal, ó, diagonal 2. O que é que afirma, ó? Que essa primeira figura aqui, ó, que é a 2, que é a 1. Ó, percebam que aqui, o que foi que eu fiz, ó? Peguei a primeira diagonal, que é essa daqui, ó, formou esse triângulo. E a segunda diagonal, que é essa primeira aqui, ó, essa aqui é a diagonal 2, ó, e essa aqui é a diagonal 1, ó, formou dois triângulos. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, ó, certo? Ele afirma o quê? Que essas diagonais são iguais. Isso é, no triângulo retângulo, certo? Terceiro teorema. Se dois segmentos se dividem mutuamente ao meio, então os segmentos que ligam as extremidades dos segmentos dados têm medidas iguais. Como assim? Vou fazer aqui esse desenho. Ou seja, os segmentos aqui de reto, ó, estão se cortando. Ó. Esse segmento está se cortando com esse outro segmento. Ó. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais, certo? Esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, ó, porque estão se cortando. Ó. Esse lado aqui é igual a esse aqui. E esse outro aqui é igual a esse outro lado aqui. Ó. Ou seja, quando os segmentos se cortam, eles se cortam ao meio, certo? Ó. Então, quando eu tiver um triângulo dessa maneira, eu posso dizer o quê? Que esses ângulos aqui são iguais, certo? E que esse lado é igual a esse, porque ele dividiu ao meio, ó. Então esse vai ser igual a esse e esse igual a esse. Logo, o terceiro também vai ser igual. Bem, pessoal, essa é a parte da teoria, né? Então vamos resolver alguns exercícios para clarear mais a ideia. Bem, pessoal, então vamos dar continuidade resolvendo os exercícios, né? Na página 151 do material de vocês, possui o seguinte exercício que está de lado aí no slide, ó. A primeira questão
pergunta o seguinte: em cada item, quais são os triângulos congruentes? Justifique suas respostas indicando o caso de congruência. Vimos há pouco que existem 3 casos de congruência, né, de triângulos. Os casos L, 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 os casos L, ângulo L e o caso ângulo L, ângulo, né? L, A, L. Nesse primeiro caso aí, ó, vamos ver se tem algum L, 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 que é o primeiro caso. Observe que não tem nem a medida dos lados, né? De todos os lados. Então já não pode ser esse L, L, L. Mas temos a medida de um lado apenas, ó. Ou seja, ou ele vai ser L, ângulo L, né? Ou ângulo L, ângulo. No caso, ó, qual que nós temos aí de semelhante, que são congruentes? Aliás, ó, o triângulo 1. Tem como eu afirmar algum caso nele? Não tem. Por quê? Porque só temos a medida de um lado. Então, para ele ser semelhante, tem que ser daquele caso lá que é ângulo L, ângulo, né? L, A, L. Então, aí, ó, os únicos que são congruentes é o triângulo 2 e 3. Ó. Percebam que a medida do lado 5, né, está entre o ângulo 70 e 40. Então, os únicos triângulos congruentes do item A é o triângulo 2 e 3. Pelo caso, ângulo L, ângulo, né? No item B, vamos ver quais desses triângulos aqui são semelhantes, são congruentes, né? Ó, percebo que aqui agora eu já tenho a medida de 2 lados. Quando eu tenho medida de 2 lados, só posso ter um caso de congruência, que é o caso L, ângulo L, né? L, A, L. Então vamos ver aí, ó. O triângulo 1 e 2 pode ser? Pode, né? Porque os lados têm que ser igual, os lados que compõem o ângulo, né? Quem compõe o ângulo de 50? O lado 5 e o lado que mede 3, certo? Então, no caso, os triângulos congruentes aí é o triângulo 1 e o triângulo 2, certo? O 3 não pode ser porque o ângulo tem que ser formado pelos 2 lados, né? Como eu expliquei anteriormente. Na questão de número 2, ó, os 2 triângulos de cada item são congruentes. Opa, ele já afirmou que os triângulos são congruentes, né? Indique quais casos indicam a congruência. No primeiro aí, pessoal, ó, temos o que? A medida de 2 lados. Se temos a medida de 2 lados, o único caso de congruência é aquele que é L, A, L. Basta olhar para o desenho, ó. O 3 é um lado, aí vai para o ângulo de 90 e depois o outro lado. O item B, ó. O item B se repete de novo, ó. É o L, A, L, porque tem a medida de 2 lados, certo? O item C, ó. O item C, ó, já aparece 2 ângulos iguais. Ah, se tem 2 ângulos iguais, então ele é classificado como ângulo L, ângulo. Lembrando que o L tem que se encontrar entre os 2 ângulos, né? A medida do lado tem que estar entre os 2 ângulos. Então, esse é o nosso item C. Agora vamos para o item D. O item D, ó, temos apenas... Aliás, temos 2 ângulos e um lado. Então, nesse caso aí, ó, ele pode ser o quê? L. Isso. Ele vai ser o quê, ó? L, A, ângulo, lado, ângulo. Certo? No item D. No item D, no item E, temos o seguinte, ó. Temos as medidas 3, 3,5, 4, 4, 3 e 3,5. Percebam aí que os lados se repetem. Então, nesse caso aí, teremos a semelhança, o que? L, 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 certo? Agora, deixa eu ver aqui qual é o próximo exercício, certo? Ah, pessoal, tem uma coisa aí no item D, que eu comentei, eu falei, mas não expliquei.
No entender aí, ó, percebam que eu tenho um ângulo de 90 graus e um de 60 graus, certo? Se eu tenho um de 90 com 60, que dá 150, o ângulo interno dele tem que ser igual a quanto? A soma, 180, certo? Se tem que ser 180, esse ângulo aí que ele não colocou, esse ângulo do lado direito, ele necessariamente tem que ser 30, certo? Se ele for 30, então, o caso de congruência que teremos aqui no item D é o caso ângulo, lado, ângulo, certo? Ou seja, é o ângulo de 90 mais o lado 5 mais o ângulo de 30 formado à direita, certo? Então, ó, vamos agora para o próximo tópico, né? O próximo tópico fala sobre figuras semelhantes. Ó, na geometria, diz que uma figura é semelhante a outra se uma delas puder ser obtida da outra por meio de uma aplicação ou de uma redução que preserve sua forma, né? Nesses dois trapézios, os ângulos são de mesma medida e os lados maior medem o dobro dos lados correspondentes da figura menor, certo? Ou seja, pessoal, por isso que eu falei logo no anterior, aliás, logo no início, na aula anterior, que congruência é diferente de semelhança, certo? Congruência é quando eles são iguais, semelhantes é quando tem alguma razão entre eles, certo? Então, ó, vamos para a lousa para a gente entender melhor essa questão das semelhanças. Bem, pessoal, ó, então, como ele falou aí da questão do trapézio, ó, ele disse que um trapézio é semelhante ao outro. Vamos desenhar dois trapézios aqui, certo? Ó. Ele afirmou que um trapézio possui o dobro da medida do outro trapézio. Por exemplo, se a medida aqui for x, aqui vai ser o que? 2x, certo? Se aqui for y, aqui vai ser o que? 2y. Se aqui for z, aqui vai ser também 2z. Perceba, pessoal, que há uma proporção aí, ou seja, ou ele continua igual, ó, os ângulos internos continuam iguais, porém tem uma proporção. A figura o que? Dobrou de tamanho, certo? Todos os lados, ó, foram dobrados. Mas vamos supor que o y aqui não foi dobrado, né? Ele foi triplicado. Então, essas figuras não são semelhantes. Porque não seguem a mesma razão, a mesma lógica de crescimento, por assim dizer, ou então de redução. Ó. Por quê? Se esse aqui dobrou o valor, todos eles têm que dobrar, entendeu? Para seguir a questão da regra. Ó, o outro exemplo que ele dá aí são de retângulos. Ó. Embora todos os retângulos possuam os seus ângulos de 90 graus, nem todos eles vão ser semelhantes. Ó. Ele dá dois exemplos aí. Ó. Ele diz o A, ó. Esse primeiro tem 3 e 2, o A. O segundo, vamos lá, eles têm 3 e 3, é mais um quadrado, né? Ó, 3 e 3. E o outro, 3, 6. E o outro aí, ó, vai ter 4 e 6, eu acho. Pronto, ó. Nesse caso aqui, eu não posso dizer que o triângulo, aliás, que o retângulo A, B, C e D são congruentes ou são semelhantes. Porque eles não aumentaram na mesma proporção. Por exemplo, aqui 2, ó, eu não posso dizer que esse é semelhante a esse porque eles têm os lados iguais. Não posso, certo? Porque aqui é diferente, ó. Ah, então posso dizer que o retângulo A é semelhante ao retângulo C?
Já que aqui, ó, 3 dobrou, ó, 2 vezes 3, 6. Mas o 2 permaneceu o mesmo. Então, eu não posso dizer que eles são semelhantes, certo? Do mesmo jeito, aqui, ó, para o D. Eu não posso dizer que eles são semelhantes aqui, ó, ao 2. Por quê? Porque ele dobrou o valor de 2 aqui, ó, dessa lateral, certo? Mas ele permaneceu o mesmo aqui, ó, certo? Então, eu não posso dizer que eles são semelhantes. Um exemplo que eu poderia dar para dizer que esse retângulo A é semelhante a outro retângulo seria esse daqui, ó. Se aqui fosse 6 e aqui fosse 4. Agora sim, o que foi que aconteceu? Ele dobrou de tamanho. Existe uma razão para isso, certo? Bem, ó, explicando essa questão da razão. A razão, pessoal, ó, ela é dada por uma fração. Vou deixar esses dois aqui, ó. Temos esses dois triângulos, retângulos aqui, ó. O retângulo A, vamos chamar esse retângulo B aqui, ó. Certo? O que é a razão? É o quanto ele aumentou, pessoal. Ó, se eu pegar esse número de cima e dividir pelo de baixo, ele tem que ser igual ao de cima dividido pelo de baixo, que é 3. Ó. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 3, 2. Ou seja, 2 é igual a 2. Essas figuras vão ser semelhantes quando os seus lados forem, aliás, tiverem uma razão, certo? Essa razão aqui é de 2, certo? No caso aqui, é de 2. Ah, qual seria outro retângulo semelhante ao A, B? Outro que poderia ser semelhante ao A e o B seria o C. Como? Se eu dobrasse o valor. 2 vezes 6, 12. 12, aliás, 2 vezes 4, 8. Certo? Então aí no caso, ó, eu já poderia afirmar o quê? Ai não, deixa eu fazer esse outro aqui. Assim o C, ó, se eu dobrasse esse valor, que é 3. Ou aqui é 4 mesmo. 4. Se eu pegar esse valor aqui, ó, e dobrar ele, isso mesmo, ó, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 4, 8. Certo? Se eu pegar esse mesmo valor, ó, continuando, é para ele ter o quê? Para ele continuar com a razão 2. Ó. Certo? O que foi que eu fiz aqui, ó? Coloquei o 4 dividido por quem? Por 2. Depois, o 6 dividido por 3. Comparando, né? Agora eu vou fazer o quê? Fazer o 12 dividido por 6. Ó. 12 dividido por 6. Ó. Também vai continuar a mesma razão, de 2, certo? Isso é ser semelhante. São figuras parecidas que seguem uma mesma proporção, certo? Bem, pessoal, no caso dos triângulos, quando é que os triângulos vão ser semelhantes? Do mesmo jeito, eles têm que seguir uma razão, certo? Exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, ó. E esse outro aqui, maior. Eu só posso dizer que eles são semelhantes se houver alguma razão entre eles, certo? E o que é a razão? A razão é dada por uma fração. Por exemplo, se aqui for 3, ó, e aqui for 6, e aqui for 4, ó, se eu disser inicialmente que esse triângulo aqui e esse outro triângulo aqui são semelhantes, se ele dobrou esse valor aqui, ó, automaticamente tem como eu saber que valor é esse daqui. Que valor seria esse daqui? 2 vezes 4, 8. Certo? E vamos supor que eu tenha esse valor aqui seja 2. Ó. E eu quero saber que valor é esse aqui. Ó. Como eu faria? Lembrando, né, que ele segue uma razão. Ó. 6 dividido por 3, se eu começar pegando esses números, eu termino com eles. Ó. 6 terminado com 3, eu sempre pego eles primeiro. Ó. 8 dividido por 4,
é igual a x dividido por 2. Certo? Ou seja, isso aqui tudo, ó, é tudo igual. Isso serve para quê? Se eu quisesse encontrar o valor de x, ó, como é que eu faria? Eu poderia igualar 8 sobre 4 igual a x sobre 2, ó, e fazer meio pelos extremos. Ó. 2 vezes 8, 16. Certo? 4 vezes x, 4x. X é igual a 16 dividido por 4, que é igual a 4. Certo? 4. Isso segue a lógica? Segue. Por quê? A razão deles aqui, ó, é igual a 2. Ó, é o dobro. Certo? Poderia ser 3? Poderia. Poderia ser 1 sobre 2? Poderia. Certo? Aí já iria diminuir. Seria um triângulo menor. Mas semelhança de triângulo é isso. Existe uma razão entre cada lado dos triângulos. Ó. Uma razão que? Uma mesma razão, né? Uma razão igual, uma razão constante. Né? Ah, então, para que eu vou querer saber isso dos triângulos? Como é que isso é aplicado de maneira prática no cotidiano? Né? Por exemplo, se eu quero saber a altura de um prédio, eu não tenho necessariamente que pegar uma escala, né? Uma régua e ir lá para cima do prédio e medir, lá da ponta do prédio para baixo. Eu não necessito fazer isso para saber o tamanho de um prédio, certo? Eu posso resolver isso apenas utilizando semelhança de triângulos. Ó, eu pus uma questão aí para vocês. Ó. Em determinado dia, a luz do sol, inclinada em relação à linha do horizonte, produz sombra de um edifício e de um poste próximo, certo? Ou seja, eu tenho um edifício aqui, ó, um prédio, né? E o sol está bem aqui desse lado, ó. Certo? Então ele forma aqui, ó, uma sombra, que é a sombra dele. Ó. Ele forma uma sombra bem aqui, ó. Mais na frente eu tenho um poste, que também vai formar uma sombra. Certo? Aí o que é que ele está me dizendo? Ó? Sabendo que o poste tem 9 metros e sua sombra mede 6 metros, opa, ele já me deu valores. Ó. Eu sei quanto é a altura do meu poste? 6. E a sombra que ele faz? Aliás, 9, né? 9. E a sombra que ele faz? 6 metros. É possível determinar a altura do edifício com base na medida de uma sombra de 140 metros de comprimento? Ou seja, 140 metros. Ó. Pessoal, percebam aqui, ó, que o sol está aqui, fez uma sombra do prédio, né? Que essa sombra aqui, ó, está com essa linha. E também no poste aqui, ó, que está com essa linha. Perceba, pessoal, que aqui ele formou 2 triângulos, ó. Esse triângulo aqui, ó, e esse outro triângulo aqui, ó. Certo? Vou desenhar aqui, ó, é a altura do prédio, que é o que ele quer saber. Certo? Eu só sei o quê? A altura do poste. Ah, professor, mas eu não sei a altura do poste perto da minha casa, né? Então eu posso pegar uma medida de qualquer coisa que eu quiser, por exemplo, de um cabo de vassoura. Eu poderia utilizar um cabo de vassoura para fazer essas mesmas medidas. Ah, eu posso utilizar o cabo de vassoura para saber qual o tamanho do poste? Pode, certo? Então aqui, ó, formamos um triângulo. E aqui também, da mesma forma. Fazer os dois aqui, ó. Quarenta, que é H. Aqui é 9 e aqui é 6. Certo? Nesse caso, podemos aplicar o que? A semelhança de triângulo. Esse ângulo aqui, ó,
esse triângulo aqui eu posso dizer o quê? Que ele vai ter uma razão em relação a esse outro aqui, ó. Se eu pegar essa razão aqui, ó, por exemplo, pode dizer que H sobre 9 é igual a... Se eu começar iniciando, pegando os dados de um triângulo, eu sempre vou pegar os outros dados pelo que eu iniciei, certo? Por exemplo, eu peguei o H. Quem é que vai sobre o H? O 9. Eu não posso agora pegar o 6 e colocar sobre 140. Por quê? Porque eu iniciei com H, certo? Então vai ser 140 dividido por 6. Certo? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, aqui, pessoal, como tem o mesmo resultado, como é que eu encontro o valor de H, que é da altura do prédio? Eu multiplico meio pelos extremos. Então, 6 vezes H, 6H. É igual a 9 vezes 140. 9 vezes 140 é igual a 1.260. Certo? 1.260. H está multiplicando, vem para o outro lado como? Dividindo. Então fica 1.260 dividido por 6. Certo? 1.260 dividido por 6 é igual a 210. Ou seja, apenas utilizando semelhança de triângulos, eu pude calcular a altura de um prédio, certo? Quando eles forem semelhantes. Basta o quê? Basta, pessoal, se lembrar de que triângulos semelhantes possuem a mesma razão, certo? Por isso que eu pude fazer essa comparação entre triângulo e um poste, certo? Poderia ser outra figura menor ainda, como eu falei para vocês. Aqui poderia ser algum material, alguma madeira aqui, né, uma estaca de 2 metros que faz uma determinada sombra aqui, e eu quero saber o que? Se a medida dessa sombra, vamos supor que seja de 1 metro. Aí eu também posso utilizar esse triângulo para descobrir a altura tanto de um prédio quanto de um poste, certo? Se eu souber isso aqui. Bem tranquilo, né? Bem, pessoal, então vamos agora resolver algum exercício, né? No material de vocês, na página 157, a questão 3 diz o seguinte, ó: 2 retângulos R1, ABCD e R2, EFGH. Eu desenho aqui já, ó. Determine a medida EH, sabendo que ele quer o que? Determine a medida EH. Quem é EH? Essa daqui. Então vou fazer X, ó. Sabendo que a medida AB é igual a 4, AB é igual a 4, BC é igual a 7, BC igual a 7. O menor lado do retângulo R2 mede 10. Ou seja, vou fazer o que? Utilizar a semelhança, né? Lembrando que a razão entre esses dois sempre é igual, sempre é constante. Então, eu vou pegar o que? O 4 dividido por 10 é igual a 7 dividido por x. Faço meio pelos extremos, ó. Isso fica 4x igual a 70, né? 10 vezes 7, 70. X é igual a 4x. Está multiplicando? Vem como? Dividindo. Dividido por 4. Simplificando, né? Dividindo isso aqui por 2. Isso aqui vai dar igual a 35 dividido por 2, que é igual a 17,5. Pronto, ó, simplesmente é isso, pessoal. Usei só a razão, né? Se eu pegar e iniciar com uma figura, eu sempre inicio com ela depois, ó. 4 sobre 10, depois 7 sobre x. Também poderia ser feito como 10 sobre 4 igual a x sobre 7. Daria o mesmo resultado. Certo? Bem, pessoal, o novo tópico que a gente vai dar uma olhada é no Teorema de Tales. E o que é que diz o Teorema de Tales? Ele diz que quando 3 retas são paralelas,
aliás, quando três retas paralelas são cortadas por duas retas transversais, os segmentos de retas são proporcionais. Ou seja, quando três retas paralelas, quais são essas retas paralelas? Lembrando, né, pessoal? Paralelo é dessa forma, né? Perpendicular é desta. Então, três retas paralelas são cortadas por outras duas retas transversais. Seus segmentos, que são os segmentos que ele está dizendo aqui, ó, são esses pedacinhos aqui, pessoal, ó, são proporcionais, ou seja, a razão de A sobre A' é igual à razão de B sobre B', certo? Simplesmente, pessoal, é isso, esse teorema simplesmente diz que A e A' são proporcionais ao segmento B e B', ou seja, eles possuem a mesma razão, certo? Existe um exercício no material de vocês, a gente vai fazer agora, certo? Ó, o exercício está presente na página 158 e é a questão número 1. Ó. Na figura RST, determine a medida dos segmentos AC, ou seja, ele tem três segmentos assim, ó, A e duas retas transversais, certo? De maneira que ACF, ó, ele tem uma reta aqui, ó, ACF, e a outra é dividida entre BED. BED. Aí ele está perguntando qual o segmento AC, ó, é o que ele quer saber, certo? AC. Então já põe um X aqui, ó, que é o que eu quero saber, certo? É o AC? É. Não, mas ele já pôs os valores aqui, pessoal, ó. Ele pôs que o AC é igual a 2x mais 1, o outro é 5x menos 1, o outro 4 e 6. Pronto. Lembrando daquela regrinha lá, né, que as retas que cortam as retas paralelas, elas são o quê? São segmentos proporcionais, ou seja, 2x mais 1 sobre 5x menos 1 é igual a 4 sobre 6, certo? Então, como é que eu faço aqui? Multiplico meio pelos extremos, ó. Então, isso aqui vai ficar igual a fazer aqui, ó, 4 que multiplica 5x menos 1 é igual a 6 que multiplica 2x mais 1, certo? Aqui, ó, multipliquei meio pelos extremos, ou seja, 4 vezes 5, 20, x menos 4 é igual a 6 vezes 2, 12x, mais 6, certo? Continuando desse lado, eu vou colocar o x de um único lado da equação, ó. Então vai ficar 20x menos 12, né? Que está positivo, vai para o outro lado, negativo, igual a 6, permanece o 6 aqui, ó. Menos 4, está negativo desse lado, vem para o outro lado, positivo. Então eu tenho que 20x menos 12x é igual a 8x igual a 10. X é igual a 10 dividido por 8, certo? Porém, pessoal, ele quer saber o lado AC, ó. Eu descobri o valor de x, então só eu substituir, ó. 2x mais 1 é a mesma coisa que 2 vezes 10 sobre 8 mais 1. 2 vezes 10 sobre 8 vai dar 20
dividido por 8, mais 1. Simplificando aqui, ó, essa fração é a mesma coisa que vou dividir por 4. É a mesma coisa que 5 sobre 2 mais 1. Certo? Esse aqui pode ser o resultado, ou eu posso resolver ele completamente. Ó. Fica o quê? 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 5 mais 2 dividido por 2. Dá 7 sobre 2, que é igual a 3,5. Certo? Bem, pessoal, então vamos fazer outro exercício, né, que também está presente no material de vocês. A segunda questão diz o seguinte, ó, na figura, que é essa figura, né, determine o valor de x e de y. O que é que ela tem de diferente das outras? Primeiro, as retas estão se cruzando. Segundo aqui, ó, não há nenhuma reta dividindo aqui, ó, 6 e 8 e x e 12. Mas se não tiver, eu posso passar? Posso. Uma retazinha imaginária. Não tem na questão, mas eu posso fazer isso? Posso passar outra reta. Então, continua a mesma coisa. A diferença é que na questão anterior, as retas estavam assim, ó, né? Divididas assim, ó. Então, ficava A sobre A', B sobre B'. Agora não. Agora as retas estão como? Estão se cruzando assim, ó. Então, o que é que vai ser A? Aqui vai ser A e aqui A'. E aqui B e aqui B'. Certo? Como assim? Vamos para a questão. Nesse caso, como é que eu posso fazer para encontrar o valor de x? Vai ficar como? 12 sobre 6. Como eu comecei por cima, por essa parte aqui, ó, então começo também aqui por cima. Então vai ficar como? 12 dividido por 6 é a mesma coisa que 6 dividido por 8. Eu inicio sempre dessa forma. 12 dividido por x, desculpa pessoal, 12 dividido por x é a mesma coisa que 6 dividido por 8. Ó. Então, eu aplico o que aqui? Ó? Meio pelos extremos. Nesse caso, eu vou fazer como? 8 vezes 12, 6x é igual a 8 vezes 12, x é igual a... Eu posso fazer essa multiplicação direta, tipo 10 vezes 8, 80, 96. Eu posso fazer direto? Pode. Tem um modo simplificado de eu fazer? Tem. Eu posso fazer, ó, 6 vezes 12 dividido por 6, por 8, invertir. 8 vezes 12 dividido por 6, né? Posso fazer o quê? Dividir esse número aqui de cima, ó, por 6, certo? E o de baixo também por 6, ó. Isso vai ficar como? 8 vezes 2 dividido por 1. Por quê? 12 dividido por 6 é igual a 2. E 6 dividido por 6 é igual a 1. Ou seja, 2 vezes 8, 16. O meu x é igual a 16, certo? Agora vamos fazer desse lado aqui o de y. Ah, agora como é que eu vou encontrar o valor de y? Eu já sei o de x, então posso fazer o que aqui, ó? X sobre y e 8 sobre 10. X sobre y é igual a 8 sobre 10. Certo? Só que eu já sei quem é meu valor de x. Meu valor de x é 16. 16 sobre y igual a 8 sobre 10. 8y é igual a 10 vezes 16, dá 160. Y é igual a 160, está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. Certo? Y é igual a 16 dividido por 8, vai dar 2. Não necessariamente eu tenho que dividir o 160 por 8. Eu posso dividir só o 16 e depois acrescentar o zero, né? 16 dividido por 8 dá 2. Acrescenta o zero. 20. Ou seja, meu x é 16 e meu y é 20. Certo? Pessoal, ó, leve em consideração que o número que vai ficar sobre o outro é o que pertence à mesma reta. Ó, certo?
x sobre y, 12 sobre x, 8 sobre 6 sobre 8, 8 sobre 10. Eu não posso colocar, por exemplo, 12 sobre 8, daria errado. Não é porque elas estão do mesmo lado, por assim dizer, ó, nesse caso aqui, ó, entre a reta S e R, que eu posso colocar 12 sobre 8, certo? Eu tenho que colocar as que pertencem à mesma reta, um sobre o outro. Bem, pessoal, então a aula de hoje é isso, sobre a relação do Teorema de Tales, certo? É bem tranquilo, só levar em consideração que as linhas.